Olá, boa tarde. Vamos iniciar aí mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos continuar aí com o nosso livro Buriti mais Português. Hoje vocês vão trabalhar só a página 66, tá bom? Nós vamos continuar aí com a tirinha do Calvin e do Haroldo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pronome possessivo. Nós já trabalhamos os pronomes pessoais, né? Que é eu, tu ou você, ele ou ela, nós, vocês ou vós e eles ou elas, tá? Então, esses são os pronomes pessoais. São aqueles que nós substituímos o substantivo, no caso, o sujeito, né? Então, eu dei um exemplo. A janela está fechada. Ela está quebrada, tá? Então, eu substituí o substantivo janela por ela. Por que a gente usa essa substituição? Para que não fique muito repetitivo, né? A janela está fechada, a janela está quebrada. Então, a gente substitui pelos pronomes pessoais. E aí, nós falamos na semana passada sobre os pronomes demonstrativos, né? Então, aquela história de quando está perto do sujeito, de quando está longe do sujeito, ou de quando está perto de quem está falando e de quem está ouvindo, né? Então, nós temos aí, eu coloquei aqui, ó, no meu computador para vocês verem. Opa, desculpe, vamos voltar lá, aqui. O masculino, né? Nós temos o este e estes no plural, esta e estas, e o isto. E aí nós temos esse, esses, essa e essas e isso, aquele e aqueles, aquela e aquelas e aquilo. Esses são os pronomes demonstrativos, quando nós estamos demonstrando alguma coisa, né? Então, na semana que vem, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos pronomes demonstrativos, porque teve alguns alunos que tiveram um pouco de dificuldade para entender qual momento que eu uso este e qual momento que eu uso esse, tá? Eu não vou entrar nesse aqui agora, isso aqui só foi para relembrar. Eu vou entrar hoje, ó, nos pronomes, um pronome possessivo, né? Os pronomes possessivos. Então, eu separei aqui uma explicaçãozinha para vocês, deixa eu só eu abrir aqui, ó, no meu computador. O que são os pronomes possessivos? Os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as coisas possuídas. Alguns exemplos de pronomes possessivos. Então, eu tenho aqui meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso e vossa. Aqui, ó, faltando uma vírgula aqui, deixa eu só marcar. É que eu dei um Ctrl+C e Ctrl+V da internet. Agora sim, tá? Então, nós temos a tabela dos pronomes. Então, quando eu vou usar na primeira pessoa do singular, lembra, o singular é quando é uma pessoa só, né? E o plural são duas pessoas ou mais. Então, aqui, ó, pausem o vídeo na hora que vocês estiverem vendo a explicação e podem fazer esta tabelinha no caderno de vocês para vocês não se perderem, tá bom? Então, o pronome possessivo, ele já tá indicando, ó, posse, né? Alguma coisa que é minha, tá? Então, ó, meu caderno é azul, minha mala é vermelha, meus sapatos são brancos, minhas luvas são roxas. Um exemplo, tá? E aí vai de acordo com a primeira pessoa do singular, né? Que é eu. A segunda pessoa, ó, que é tu ou você. A terceira pessoa, que pode ser ele ou ela. Aí a primeira pessoa do plural aí, que é o nós, né? A segunda pessoa do plural, que é o vós ou vocês. E a terceira pessoa do plural aí, que eles ou elas, tá? Então, o pronome possessivo, ele vai indicar aquilo que é seu, de propriedade sua, que você tem posse sobre ele, tá? Então, você pode usar junto com o substantivo ou você pode substituí-lo, tá bom? Por exemplo, me dá esse doce. Ele é meu.
né? Então, eu estou substituindo aí a palavra doce e estou indicando que é meu, da minha posse, tá bom? Então, esses são os pronomes possessivos. Nós vamos nos aprofundar nos dois pronomes, tá? Tanto no demonstrativo quanto nos possessivos, e relembrar os pessoais também, para que vocês compreendam a forma como a gente usa nas nossas conjugações aí, tá bom? Então, o que vocês precisam fazer? Ó, o exercício de hoje, vocês vão observar esta tirinha aí do Calvin, tá? Mais uma vez. Vocês vão observar aí, ó, que eles estão... um jogo de dama, né? Então, eles estão jogando e termina aqui com o Calvin falando aí pro Haroldo, né? Ah, você caiu na minha armadilha. Talvez você queira mudar seu último movimento. E aí o Haroldo responde, você deve ter um plano e tanto com apenas uma peça, tá bom? E aí ele fica pensando, né? O que será que o Calvin tem aí de plano para ele não perder a partida. Então, vocês vão observar aí esta tirinha e vocês vão responder apenas a página 66, tá bom? Lá no finalzinho, nós temos a tabelinha dos pronomes aqui, ó. Então, está... Deixa eu só olhar aqui, para só um pouquinho. Está pessoas gramaticais do singular e do plural. Então, vocês vão colocar aí as pessoas gramaticais... É a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. E aí, é a do singular e a do plural. Então, eu vou dar só o exemplo aí, ó, da primeira. Vamos prestar atenção aqui, ó. Então, eu vou colocar pessoas gramaticais. Aqui eu vou colocar a primeira pessoa. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. E qual é a primeira pessoa do plural? Nós. E aí, vocês vão aqui depois, a segunda pessoa. Aí, vocês vão colocar a do singular e a do plural. E por fim, a terceira pessoa, a do singular e a do plural, tá? Vocês vão completar este quadro com as pessoas gramaticais correspondentes. E vão responder aí o estudo do texto logo abaixo da tirinha. Depois eu envio a resposta para vocês.